Talvez você não esteja perdido na vida. Talvez você só esteja exausto de tentar ser quem esperam que você seja. Essa frase pode incomodar, porque ela remove uma desculpa confortável, a ideia de que existe algo quebrado em você. Não existe. O que existe é um desgaste profundo causado por anos tentando se encaixar, corresponder, provar valor, mostrar resultados, justificar escolhas, explicar silêncios e carregar pesos que nunca foram seus. O mundo moderno confunde cansaço com fracasso, pausa com fraqueza, introspecção com atraso. E quando você começa a acreditar nisso, a mente entra em conflito consigo mesma. Se você sente que perdeu o rumo, antes de buscar um novo caminho, pergunte-se com honestidade: quando foi a última vez que você realmente descansou por dentro? Não o descanso do corpo, mas o descanso da mente. O descanso de não precisar agradar, não precisar vencer, não precisar convencer ninguém de nada. O estoicismo começa exatamente aí, na distinção entre o que depende de você e o que nunca dependeu. Epicteto foi claro ao dizer que grande parte do sofrimento humano nasce quando tentamos controlar aquilo que está fora do nosso domínio. E nada está mais fora do nosso domínio do que a expectativa alheia. Vivemos em uma época em que estar cansado virou motivo de culpa. Se você está exausto, sente que falhou. Se está confuso, acredita que está atrasado. Se precisa parar, acha que está perdendo. Mas os estoicos viam o mundo com outra lente. Para eles, a vida não era uma corrida por validação, mas um exercício diário de lucidez. Marco Aurélio governava um império inteiro e ainda assim escrevia para si mesmo como alguém que lutava para levantar da cama, para manter a dignidade, para continuar apesar do peso. Isso muda tudo. Porque se até um imperador compreendia o peso da existência, por que você se cobra como se tivesse que ser invencível? Você não está fraco por estar cansado. Você está humano. E aceitar isso não é desistir, é amadurecer. O problema surge quando o cansaço é interpretado como falta de propósito, quando, na verdade, muitas vezes, ele é apenas o sinal de que você ficou tempo demais vivendo para fora, respondendo mensagens que não queria responder, cumprindo expectativas que não escolheu, mantendo relações que drenam, sustentando versões de si mesmo que já não fazem sentido. Nenhuma mente aguenta isso por muito tempo sem dar sinais. O estoicismo ensina algo simples, mas difícil de praticar. A vida acontece agora. Não no momento ideal. Não quando tudo estiver resolvido. Não quando você finalmente se sentir pronto. Agora. E é justamente por resistir ao agora que surge o sofrimento desnecessário. Quando você olha para a própria vida e diz: isso não deveria estar acontecendo, você entra em guerra com a realidade. E essa é uma guerra perdida desde o início. Tudo é impermanente. As fases boas passam, as fases difíceis também. A confusão passa, o medo passa. Até essa sensação de estar perdido passa. O que prolonga o sofrimento não é o momento em si, mas a história que você conta sobre ele. Quando você acredita que estar cansado significa estar quebrado, você adiciona peso onde já havia esforço suficiente. Quando você entende que o cansaço é apenas um estágio, algo se solta dentro de você. Aqui entra uma verdade libertadora. Você não precisa se encontrar completamente para seguir em frente. A ideia de que só podemos agir quando tudo faz sentido é uma armadilha. A clareza não vem antes do movimento. Ela surge durante o caminho. Os estoicos não esperavam motivação para agir. Eles agiam de acordo com a virtude, mesmo quando a mente estava confusa, mesmo quando o cenário era incerto, mesmo quando o reconhecimento não vinha. Existe um tipo específico de exaustão que nasce da necessidade constante de validação externa. Quando cada escolha precisa ser aprovada, quando cada passo precisa ser reconhecido, quando o silêncio dos outros é interpretado como rejeição. Esse tipo de vida rouba algo precioso: a autonomia emocional. Você começa a medir seu valor pela reação alheia. E isso é entregar sua paz nas mãos do imprevisível. Epicteto alertava: se você quer ser invencível, torne-se independente daquilo que não controla. A opinião das pessoas muda. O aplauso é volátil.
Hoje exaltam, amanhã esquecem. Construir a própria identidade sobre isso é como construir uma casa sobre areia. Por isso, o estoicismo insiste tanto no desapego. Não como frieza, mas como liberdade interior. Você faz o que é correto porque é correto, não porque será aplaudido. Talvez o que você chame de estar perdido seja apenas o início de um retorno a si mesmo. Um momento em que as distrações perderam o brilho, em que as máscaras ficaram pesadas, em que a mente pede silêncio, não mais estímulo. Isso não é crise, é transição. Mas o mundo não ensina a atravessar transições com calma. Ele ensina a correr, a reagir, a se explicar. O estoico faz o oposto. Ele observa, ele aceita, ele permanece. Quando você para de lutar contra o momento presente, algo curioso acontece. A energia retorna. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você deixou de desperdiçar força tentando negar a realidade. O foco volta para o que realmente importa. Suas ações, seus valores, sua postura diante do que não pode mudar. Isso é poder real, silencioso, invisível para quem vive de aparência, mas inabalável para quem vive de essência. E talvez, só talvez, você não precise de um novo plano agora. Talvez precise apenas parar de se punir por estar cansado. Reconhecer o limite não é fraqueza, é inteligência. Os estoicos sabiam disso. Eles não buscavam uma vida sem dor, mas uma mente capaz de não ser dominada por ela. E isso começa com uma mudança interna. Parar de se chamar de perdido quando tudo o que você precisa é recuperar o fôlego. Quando os estoicos falavam sobre impermanência, eles não estavam tentando tornar a vida mais fria ou distante. Pelo contrário, eles estavam oferecendo uma das maiores libertações possíveis para a mente humana. Entender que tudo passa não é motivo de desespero, é motivo de alívio. Se tudo muda, então nenhum estado interno é definitivo. Nem a dor, nem o medo, nem a confusão que hoje parece tão pesada. O problema é que fomos ensinados a interpretar momentos difíceis como sentenças, como se cada fase fosse um rótulo permanente. Estou assim, logo sou assim. O estoicismo quebra essa ilusão. Você não é o que sente agora. Você é aquele que observa o que sente e escolhe como agir apesar disso. Essa distinção é fundamental. Ela devolve o controle interno mesmo quando o mundo externo parece caótico. Grande parte do sofrimento humano nasce da resistência à impermanência. Queremos que as coisas boas durem para sempre. Queremos que as dores acabem imediatamente. Queremos estabilidade emocional em um mundo instável por natureza. Essa expectativa cria frustração contínua. Marco Aurélio lembrava a si mesmo diariamente de que tudo o que existe está em constante transformação. Pessoas mudam, relações mudam, circunstâncias mudam. E lutar contra isso é lutar contra a própria estrutura da vida. Quando você aceita a impermanência, você para de se apegar de forma doentia. E aqui é importante entender: desapego não é abandono, não é frieza, não é se tornar indiferente. Desapego é se envolver sem se aprisionar, é amar sem depender, é se dedicar sem se perder, é trabalhar sem fazer daquilo sua identidade inteira. O estoico participa da vida, mas não entrega sua paz como refém. A validação externa é uma das maiores armadilhas emocionais do nosso tempo. Ela se disfarça de motivação, mas funciona como vício. Um elogio levanta, um silêncio derruba, um comentário negativo consome dias. Quando sua autoestima depende disso, você vive emocionalmente instável, sempre reagindo, sempre ajustando quem você é para caber no olhar do outro. E esse ajuste constante cansa profundamente. Epicteto dizia que no momento em que você entrega seu bem-estar à opinião alheia, você se torna escravo. Escravo do humor dos outros, escravo de tendências, escravo da aceitação. O estoicismo propõe um caminho mais difícil, porém mais sólido. Basear seu valor na sua conduta, não na reação do mundo. Você dorme em paz quando sabe que agiu corretamente, mesmo que ninguém reconheça. Esse tipo de liberdade interior não nasce da noite para o dia. Ela é construída com pequenas escolhas diárias.
Escolher não se explicar para quem não quer entender. Escolher não reagir imediatamente. Escolher não entrar em disputas de ego. Escolher não viver se justificando. Cada vez que você faz isso, algo se fortalece dentro de você. Um centro silencioso que não depende de aplausos para existir. Quando você começa a se desapegar da validação, algo curioso acontece. Sua energia retorna. Não porque os desafios desapareceram, mas porque você parou de desperdiçar força tentando controlar percepções. Você age com mais clareza. Fala menos. Observa mais. O estoico não se apressa em provar nada. Ele sabe que resultados consistentes falam mais alto do que qualquer explicação. Existe também um desapego necessário em relação à imagem que você criou de si mesmo. Muitas pessoas estão cansadas, não porque a vida está difícil, mas porque estão tentando sustentar uma identidade que já não corresponde à realidade. Um papel antigo, uma expectativa passada, uma versão que funcionou em outro momento, mas que hoje pesa. Soltar isso dói porque mexe com o ego, mas permanecer preso dói ainda mais. O estoicismo ensina que viver bem é viver de acordo com a natureza, e a natureza é mudança. Resistir à própria evolução é uma forma silenciosa de autossabotagem. Você não precisa ser quem foi. Você não precisa manter promessas que fez a partir de uma consciência antiga. O único compromisso real é com a virtude presente. Agir com honestidade, coragem, temperança e sabedoria agora. Quando você entende isso, o foco naturalmente se desloca para o presente. O agora deixa de ser um lugar de ansiedade e se torna um espaço de ação. O passado não pode ser alterado, o futuro não pode ser controlado, mas o presente pode ser vivido com intenção. E isso é tudo o que importa. O estoico não foge do agora, ele se ancora nele. A ansiedade nasce da tentativa de antecipar tudo, de prever reações, de garantir resultados. O estoicismo desmonta essa ansiedade ao lembrar que o máximo que você pode fazer é agir corretamente neste momento. O resto não está nas suas mãos. Quando você aceita isso, a mente desacelera. Não porque você desistiu de crescer, mas porque parou de lutar contra o que não controla. Talvez você não esteja sem rumo. Talvez esteja apenas no ponto em que velhas referências já não servem e novas ainda não se formaram. Esse espaço intermediário é desconfortável, mas necessário. É nele que a autonomia emocional nasce. É nele que você aprende a ficar consigo mesmo sem distrações constantes. E isso assusta quem nunca praticou o silêncio. O silêncio, para o estoico, não é vazio. É clareza. É ali que você começa a ouvir o que realmente importa. Não o ruído externo, mas a própria consciência. E quando você aprende a permanecer nesse silêncio sem desespero, algo muda definitivamente. Você percebe que não precisa correr o tempo todo, que não precisa responder tudo, que não precisa ser visto para existir. Essa compreensão é libertadora. Ela dissolve a sensação de estar perdido. Porque estar perdido pressupõe que existe um mapa fixo. E a vida não funciona assim. Ela é movimento, ajuste, aprendizado contínuo. Quando você aceita isso, o cansaço deixa de ser um inimigo e se torna um mensageiro. Ele não está dizendo, pare de viver. Ele está dizendo, viva de outra forma. Quando o estoicismo fala sobre foco no presente, não está propondo uma vida passiva ou resignada. Está propondo uma vida lúcida. A maioria das pessoas não sofre pelo que está acontecendo agora, mas pelo que imagina que pode acontecer ou pelo que já aconteceu e não pode ser mudado. Essa viagem constante da mente é o que rouba energia, clareza e paz. Estar presente é um ato de disciplina. É escolher onde sua atenção repousa. O presente é o único lugar onde a ação real acontece. Não existe coragem no passado. Não existe mudança no futuro. Tudo o que constrói caráter acontece neste instante. Quando você entende isso, a sensação de estar perdido começa a se dissolver, porque você percebe que não precisa enxergar o caminho inteiro.
Precisa apenas dar o próximo passo correto, de acordo com seus valores, agora. O estoico não pergunta se está confortável. Ele pergunta se está sendo honesto consigo mesmo. Muitas vezes o cansaço vem da desconexão entre o que você faz e o que você sabe que deveria fazer. Viver desalinhado consome mais energia do que qualquer desafio externo. Quando você começa a agir em coerência com seus princípios, mesmo que em pequenas doses, algo se reorganiza internamente. Coragem no estoicismo não é bravura ruidosa, é firmeza silenciosa. É continuar sem anunciar. É manter a postura mesmo quando ninguém está olhando. É fazer o que precisa ser feito sem esperar aplausos. A maioria das pessoas associa coragem à ausência de medo. Os estoicos sabiam que isso é uma ilusão. Coragem é agir apesar do medo, sem permitir que ele dite suas escolhas. Existe uma pressão invisível para pedir permissão para viver, permissão para mudar, permissão para desacelerar, permissão para dizer não, permissão para escolher diferente. Essa permissão quase nunca vem, e quem espera por ela acaba vivendo uma vida moldada pelas expectativas dos outros. O estoicismo corta esse ciclo pela raiz. Ele ensina que a responsabilidade pela sua vida é sua, e somente sua. Viver sem pedir permissão não significa desrespeitar os outros, significa respeitar a si mesmo, significa parar de explicar excessivamente suas decisões, parar de justificar seus limites, parar de negociar sua paz. Quem vive com integridade não precisa convencer. Sua postura comunica, sua constância explica, seu silêncio responde. Quando você abandona a necessidade de aprovação, a mente se torna mais leve. Não porque os desafios desaparecem, mas porque você deixou de carregar pesos desnecessários. Você começa a escolher batalhas, a medir palavras, a proteger energia. Isso não é isolamento, é maturidade emocional. O estoico não se fecha para o mundo, ele apenas não se deixa consumir por ele. Talvez você esteja cansado porque passou tempo demais reagindo e pouco tempo escolhendo. Reagindo a mensagens, opiniões, comparações, cobranças. Escolher exige presença, exige pausa, exige consciência. E isso pode parecer difícil no início, porque o hábito de reagir é automático. Mas cada vez que você escolhe responder, em vez de reagir, você retoma um pouco do controle perdido. O foco no presente também revela algo essencial. Você não precisa resolver sua vida inteira hoje. Essa cobrança absurda gera paralisia. O estoico entende que a vida é construída em dias comuns, não em grandes viradas cinematográficas. Hoje você age corretamente, amanhã você repete. Com o tempo, isso cria direção. E direção é mais importante do que velocidade. Se existe uma verdade libertadora no estoicismo, é esta: você não precisa se sentir bem para viver bem. Emoções são instáveis. Valores não deveriam ser. Quando você ancora sua vida naquilo que pode controlar, suas ações, suas escolhas, sua postura, o caos externo perde poder. Você pode estar cansado e ainda assim digno, confuso e ainda assim íntegro, inseguro e ainda assim corajoso. E aqui chegamos ao ponto final desta reflexão. Você não está perdido. Você está em um momento de transição. Um momento em que a mente pede menos ruído e mais verdade, menos pressa e mais presença, menos validação e mais coerência. Esse cansaço não é o fim de algo. É o sinal de que algo dentro de você está pedindo realinhamento. Respire. Não se ataque. Não se apresse. Não se compare. O caminho se revela para quem caminha com atenção, não para quem corre desesperado. Você não precisa provar nada agora. Precisa apenas viver com honestidade este momento. E lembre-se sempre desta frase, não como motivação vazia, mas como princípio de vida. Você não precisa de permissão para viver com coragem.